Momento do Discipulado. O discipulado não é para todos. Nem todos serão discípulos. E Deus usa outros que não são discípulos também. Nós não devemos bitolar a obra de Deus. Quando nós entendemos o discipulado na Bíblia, nós não devemos criar uma denominação só de discipulado. A Bíblia é ampla, a humanidade é muito grande, a seara é grande. Deus usa muitos tipos de trabalhadores na seara. Então nós vamos entender isso. O discipulado é o plano natural criado no Éden, pais discipulando filhos. O ser humano leva 20 anos para se tornar adulto. Os pais vão ensinar aos 20 anos, maduramente. A gente supõe que o ser humano está apto a constituir uma nova família e também ensinar aos novos filhos. Em tudo na obra de Deus existe um padrão que precisa ser multiplicado. E a maneira de multiplicar esse padrão é o discipulado. Não basta colocar filhos no mundo, tem que criar esses filhos, discipular os filhos. Todos fazem isso? Não, a maioria não faz. Mas o plano de Deus era que se educasse os filhos, isto é, discipular os filhos. Na vida espiritual, Deus separou o Abraão para que da geração, a descendência dele, fizesse um povo semelhante a ele. Que o Abraão fosse um padrão para os outros. Esse propósito Deus sempre manteve, um povo de Israel separado dos outros povos para ser modelo e padrão. O povo todo, mas como o povo todo relaxou espiritualmente e se afastou de Deus, o Senhor escolheu uma tribo de Levi. Dentre essa tribo escolheu uma família de sacerdotes para que pudessem cuidar dos outros. No Evangelho, Jesus fez discípulos. A obra principal de Jesus foi fazer discípulos. Não foi ajuntar multidões, não foi organizar igreja, foi fazer discípulos. Isso tem que ser o nosso foco. Um cristão que não faz discípulos é um cristão defeituoso. Muito provavelmente ele também não foi discipulado. No máximo, ele vai gerar um crente avulso, como os demais que estão enchendo as igrejas. Um crente avulso que não é ligado no corpo, não é compromissado, não se espera dele fruto nenhum, e se ele trouxer outras pessoas para a igreja, vai ser semelhante a ele, qualquer um que ele trouxer. Isso não vai contribuir para o crescimento espiritual. Não se enche uma igreja de pessoas quaisquer para depois tentar melhorar o nível espiritual. Não é assim. A gente precisa gerar da raiz. Deus fala isso muito claramente na Bíblia. A raiz é santa, os ramos da árvore serão santos também. Mas a planta é santificada desde a raiz. Não tem que crescer qualquer árvore para depois santificar a maior parte das árvores. Não é assim a vontade de Deus. A semente é santa para também a planta seja santa. É isso que Deus quer. Jesus fez discípulos, os 12, outros 70, mandou que esses discípulos fizessem discípulos, e enquanto o evangelho foi perseguido no mundo, o discipulado funcionou. Pessoas manifestavam sua dependência de outras e eram discipuladas, e o evangelho prosperou, se multiplicou. Mas quando o cristianismo virou a moda no Império Romano, houve um relaxamento completo e a ênfase missionária, evangelística, de discipulado esmoreceu e começou-se então a gerar cristãos que não sabiam nada de Deus,
que não tinham experiência com Deus e que não eram nascidos de novo. A herança que nós recebemos do cristianismo não é maravilhosa. Nós recebemos uma tradição, uma cultura, uma religião, mas não uma revelação viva do Cristo na vida dos cristãos. Por isso, há necessidade de avivamentos, renovos. Deus precisa despertar vidas e Ele faz muito bem isso com sofrimento. Deus manda sofrimento para as pessoas se quebrantarem e se voltarem para Deus, porque normalmente cristãos se acomodam com o mundo, gostam do mundo e relaxam espiritualmente, já não fazem mais discípulos, não evangelizam e fica um cristianismo, como nós vemos, apenas religioso, um cristianismo de nome, com pessoas que não são nascidas de novo, apenas elas entraram para a igreja. Nós precisamos voltar às origens. Só vai entender o que é fazer discípulo quem foi discipulado. Nós precisamos fazer discípulos que façam discípulos, que façam discípulos. Foi o que o apóstolo Paulo falou para o seu filho Timóteo. Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2. Eu recebi do Senhor Jesus, entreguei para você. Você, como filho, transmita o que você recebeu para homens fiéis e idôneos, capazes de também transmitir para outros. E assim o discipulado vai passando de geração a geração. O discipulado, é bom sempre lembrar, é um empenho de amor, de dedicação, gastando tempo para ensinar o cristianismo para uma pessoa. Consiste em falar, demonstrar, ensinar, acompanhar, supervisionar, corrigir, disciplinar essa pessoa até que ela fique firme no Senhor. A maioria dos membros nas igrejas não são assim. E nem a maioria das igrejas também já trata com sistema de membresia. Eles têm pessoas que vão lá e eles querem agradar essas pessoas para continuarem indo, mas eles não se preocupam em discipular, acompanhar, livrar essas pessoas do pecado. Bem, nós vamos entender isso. Discipulado é preciso que seja feito para que se gere uma pessoa sadia espiritualmente. Mas nem todos serão assim. A maioria não é. E nós fazemos o quê? Amamos a todos. Não é para nós fazermos acepção de pessoas. Esse aqui é discípulo, eu vou dar tudo de melhor para ele. Aquele lá não quer se submeter, pau nele. Eu não vou fazer nada para ele e vou criticar. Não. Não podemos fazer acepção de pessoas. Temos que amar a todos. Aquele que não é discípulo também, aquele que não quer ser submisso também, aquele que não é consagrado a Deus também, aquele que é crente carnal também, nós devemos amar. E a igreja tem de tudo. Pessoas não nascidas de novo, tem lobos em peles de ovelhas, tem cabritos no meio das ovelhas, tem ovelhas rebeldes, ovelhas gordas que pisam as ovelhas magras, enfiam a cabeçada nelas. A igreja tem crentes bem carnais, crentes mais ou menos, crentes mais espirituais. A igreja tem de tudo. E os carnais e problemáticos existem na igreja para dar ocasião a que os espirituais amem e sejam aprovados. A igreja vai ter de tudo, joio misturado no meio do trigo. Nós devemos amar a todos e entender que nem todos serão discípulos. E não adianta querer discipular alguém que não quer ser discipulado. Nós temos que motivar a pessoa, mas se ela não quiser, não tem jeito, não vamos conseguir e nem adianta perder tempo tentando discipular uma pessoa que não quer ser discipulada. Mas devemos amar essa pessoa. E aí está a equação da coisa, que o Espírito Santo nos ajude a discernir essas coisas e não fazemos acepção de pessoas. Você consegue olhar cada irmão nos olhos
procurar abraçar e sorrir para cada irmão, para cada irmã? Pois é, comece a pensar nisso, se você ama também os que não são discípulos ou que você não considera submissos. Você entenda isto.